paz, meus amados irmãos e ouvintes, trazer para vós aqui hoje, para nós, uma palavra que está no livro, que é fiel e digno de toda honra. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que a tolera Jezabel, mulher que se diz profeta e ensina e engano os meus servos para que se prostituem, coma dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Meus amados irmãos, nessa igreja tem um anjo, o anjo da igreja, mas aqui ele não aparece, aparece só essa profetisa, né? E na verdade, ela, né, como se diz, ela se achou aí como a apacentadora, e ela estava fazendo um papel do qual que difícil, né? Perigoso. Era profetisa. Não que Deus não usa profeta, mulher, Deus usa, tem muitas servas de Deus maravilhosas, abençoadas, chamada por Deus, prudente, rigorosamente na fé. Deus usa e usa com poder. Mas essa profeta aqui estava no meio da igreja e ela, na verdade, ela estava fazendo coisas que não devia fazer, né? Ela estava, como se diz, fazendo coisas que não devia. E aqui ela se encontra, né? Então, será revelado o iníquo a quem o Senhor disparar pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. Essa mulher, ela não foi liberta e se tornou uma profeta, né? E o anjo da igreja? Onde estava esse anjo, né, irmão? O anjo da igreja que na verdade deveria ser o homem que estivesse aqui ensinando, falando, né? E agora, na verdade, esse homem não estava aqui, né? Como se diz, alguma coisa aconteceu para que ele não viesse estar aqui, né? Como se diz, muitas vezes todos nós vivemos isso, né? Passamos, isso é uma experiência, na verdade, mas nós devemos ter cuidado, né? Muito cuidado, porque na verdade nos surpreende muitas vezes, deixa nós assim, como se diz, as coisas acontecem e quando acontece não tem mais jeito, né? Foi precipitado o grande dragão, antigo, a serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados junto com ele. Então, esse grupo de protestado do ar, na verdade, irmãos, ele permanece por aí. E ele diz que ele veio matar, roubar e destruir. E ele, na verdade, como se diz, precisa ter cuidado, né? Ter cuidado, porque não é maravilha, porque o próprio Satanás transforma em anjo de luz, mas é muito, pois, que os seus ministros se transformem
e ministro da justiça, a fim dos que será conforme as suas obras. Muitas vezes essas coisas acontecem e Satanás transforma as pessoas como se fosse um espírito de luz, né? Mas na verdade é o seguinte, precisamos ter o discernimento, a sabedoria, viu, meus amados? É o que ocorre, o perigo da nossa vida, né? Que ocorre o perigo dessa vida. E ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rebate o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Como disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes, as pessoas se tornam um vaso e dizem, examinai o Espírito, que Espírito sois. E o anjo da igreja era um homem reconhecido. João foi enviado para enviar a carta para ele, o anjo da igreja. E Deus, Jesus falou para João, olha, envia as cartas para o anjo da igreja. E foi para o anjo da igreja, mas ele não aparece na igreja. Aparece uma mulher que é ensinando, fazendo só aquilo que Deus, na verdade, muitas vezes nós precisamos entender a razão por que esse anjo não apareceu. Não apareceu porque quando nós estamos despercebidos, irmão, ele vem e procura nos arrebatar, tirar tudo aquilo que Deus nos colocou em nossa vida. E nesse dia de hoje eu quero falar para você, nós precisamos ter muito cuidado, porque foi lançado o príncipe das trevas e os seus anjos para a terra, embora que ele está no espaço aí, celestial, no segundo céu, mas aproximado da terra, entende? Então a coisa é séria. E quando a gente pisa no inimigo, que depois nós passa a dormir, ele vem querer ter a nossa vida, né? Então, nós temos que tomar cuidado fortemente, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para ali não resplandecer a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. O Senhor, nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Porque dê de graça aquilo que recebeste de graça. Então nós temos que estar atentos. Nós não podemos dormir, não podemos vacilar, porque a qualquer momento, nas nossas fraquezas, ele vem e lança seus dados. E os dados dele é forte, por isso que Paulo diz, revestir vós de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme no dia mau. Então, irmão, fique firme, busca Deus, que Deus te abençoe e te dê graça. Fica na paz, estou orando por vocês. Amém. Prossegue avante por Cristo Jesus e ser muito